Boa noite. Nós estamos ainda, nas eminências, passado somente um dia do dia de Corpus Christi. E eu preparei o hino Sonhando com Jesus para cantar em homenagem ao grande sacrifício e também à comemoração da data de Corpus Christi. E eu não poderia deixar de falar sobre o valor dessa data, que tem um significado e uma importância muito grande para nós apostólicos da Igreja Apostólica e para todos os que valorizam essa data, É uma homenagem e uma adoração que prestamos ao corpo santo, de Jesus, porque sabemos que no início do mundo, quando houve a queda de Adão e Eva, Jesus já se pôs diante de nosso Deus, já se ofereceu ao nosso Deus, e ali foi traçado um plano, Deus, seu Santo Espírito e Jesus, que forma a Trindade excelsa. Então foi traçado um plano, de salvação, e que Jesus viria, como um homem, habitar aqui na terra para ensinar o homem, a humanidade. Quando a gente fala homem, é homem e mulheres, crianças, para poder aprender, a forma correta de adoração ao nosso Deus, a forma correta de uma doutrina, de uma disciplina, a forma correta, de adoração ao nosso Deus, louvor, adoração, e sacrifícios, porque sabemos que as nossas lutas aqui na terra é uma forma de sacrifício que a gente precisa, passar para crescer espiritualmente, para a gente aprender, tirar dessas lutas as lições diárias de vida, que são o crescimento espiritual, Então, sabemos que Jesus também passou por um sacrifício humano, um sacrifício de uma sensibilização de tamanho maior, indiscutível, Então sabemos que nesse dia de Corpus Christi a gente não pode deixar passar em branco de jeito nenhum. Antes, durante e após, a gente tem que estar sempre lembrando que foi com este corpo santo, sagrado, que Jesus habitou aqui na terra e retornou ao Pai, com este corpo. E sabemos que lá no céu, o corpo de Jesus e da Mãe Virgem Maria é os dois corpos que estão preservados, da criação humana. O modelo de um corpo de um homem e de uma mulher está preservado. A criação humana está preservada em Jesus e na Mãe Virgem Maria, porque sabemos que a humanidade, ela iria ser eterna, ela não ia passar pela morte, podemos assim dizer, do corpo, podemos se dizer que Deus tinha até outros planos, para a humanidade. A gente pode até imaginar que sim, pode até acreditar que sim, que Deus tinha outros planos, mas com a queda de Adão e Eva, então ele precisou traçar, outros planos, novos planos, para que a humanidade pudesse então ter salvação novamente, pudesse se regenerar, pudesse se conectar de novo, pudesse se conectar novamente ao Criador, que é Deus, Jesus e o seu Santo Espírito,
né? Então, sabemos que o corpo de Jesus está preservado no céu e o corpo da Mãe Virgem Maria. Então, sabemos também que Jesus, né, foi um vaso santo na mão do nosso Deus, que a Virgem Maria também foi um vaso precioso, né? Sabemos que a nossa Mãe Virgem Maria, né, disse: eis-me aqui, né? Cumpra-se em mim, né? A promessa do nosso Deus, né? Ela foi um vaso na mão do oleiro, que o oleiro é o nosso Deus, e ela foi um vaso precioso, né? Para que Jesus pudesse habitar em seu corpo, né? Fazendo ali neném, e depois que viesse a nascer, que a Mãe Virgem Maria pudesse cuidar dele, né? E assim tivesse todo o processo, né? As etapas, os estágios de um ser humano na vida de Jesus. Ele viveu como homem, como, né, criança, neném, criança, jovem, adulto. Coisa maravilhosa. Ele veio para nos ensinar, para curar, libertar os oprimidos, redimir as almas, trazer a salvação, fazer com que as pessoas entendessem de fato o que é uma conversão. Conversão é quando a pessoa está lá, né, do outro lado, e ele precisa vir para cá, para o lado do bem, para o lado que está Jesus, para o lado que está o nosso Deus, de fato, no lado que está a salvação. Jesus se deu em sacrifício vivo, né? Para salvar, para tirar o homem do pecado, para que o homem pudesse se sentir sensibilizado, né? Para que o homem pudesse se sentir sensibilizado com o sacrifício de Jesus. E a gente, né, igual nós que somos apostólicos, para nós não é sacrifício nenhum viver na sã doutrina, na santa disciplina da Igreja Apostólica, né? Temos uma doutrina, nós temos uma disciplina muito bonita. A doutrina é o Evangelho de Jesus pregado de uma forma clara, de uma forma meiga, de uma forma pura, de uma forma bonita na Igreja Apostólica, na onde que sensibiliza, na onde que leva a paz, na onde que leva o amor, e enfim, aí se dá a conversão. As pessoas se sentem sensibilizadas, as pessoas se sentem que deve sim se entregar a Jesus de corpo e de alma, de verdade mesmo. Porque pertencer ao reino dos céus, servir ao nosso Deus, servir a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e toda a corte celestial, é bem melhor, porque quem não quer ir morar no paraíso, quem não quer ir morar no reino celestial, com certeza, mas os pequenos sacrifícios, se dá quando a pessoa fala: não quero mais pecar, eu quero viver uma vida santa para Deus, né? Porque Jesus, ele veio para nos abençoar, para trazer a paz,
Mas em troca, ele veio trazer a salvação. Em troca, ele quer a conversão. A conversão que venha do outro lado para o lado do bem. Que vivam a vida sem pecado. Olha lá, quando aqueles homens trouxeram Maria Madalena, né? Que para eles, né? Ela vivia em pecado. Eles também, né? Vamos ser bem claros, abusava dela com certeza. Maria Madalena, vamos dizer que com certeza ela era uma moça muito bonita, né? Então daí eles se aproveitavam da fraqueza dela. E a fraqueza no lado espiritual, no lado da doutrina, da disciplina e da doutrina, a fraqueza, ela se chama pecado, porque daí a pessoa não tem força para não pecar, né? Ele fica fraco. Então, eles aproveitaram da fraqueza dela. E aí o que aconteceu? Foram lá apresentar ela para Jesus, porque naquela época, quando era pego na fraqueza, né? Quando era pego, né? E era comprovado, o que acontecia? As mulheres eram apedrejadas. Eram apedrejadas. E não vamos dizer que até hoje isso não acontece. Acontece sim. Tem países do Oriente que até hoje põe no paredão e fuzila as mulheres que são pegas em adultério. Os homens que eu vou olhar aqui ou mulheres que é LGBT, acho que é. LGBT, né? Homens ou mulheres, até hoje, porque eu, há um tempo atrás, assinava uma revista de um país aí oriental, e essa revista ela é em português. E lá nas matérias dizia, pegava mais de 1000, fuzilava tudo. Até hoje isso acontece. Imagina naquela época. E olha o amor de Jesus. Olha o amor de Jesus na fraqueza daquela uma que ele viu que poderia sim ser uma serva, que poderia sim deixar das fraquezas espirituais e materiais e servir ao nosso Deus, de fato. Então aqueles homens vieram testar Jesus, né? E Jesus, muito sábio, não deu a resposta que eles queriam que Jesus desse, mas Jesus foi muito sábio. E Jesus disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E foram saindo um por um. E foram saindo um por um. Porque é mais fácil. É bem mais fácil, né? Para quem também é fraco, está no pecado, é bem mais fácil acusar os outros. É bem mais fácil. Sem saber de fato como a pessoa está levando a vida, como de fato é a vida da pessoa, né? Mas Jesus, ele veio trazer a libertação, sensibilização,
A sensibilização com amor. Não há conversão sem sensibilização. Porque quando ele disse aquilo para aqueles homens que estavam ali, querendo que Maria Madalena fosse apedrejada, ela se sentiu tocada quando viu que o Mestre Jesus não a condenou, e sim a salvou de ser morta por apedrejamento. Ele salvou ela. E salvou ela também para Deus. Porque depois ela foi uma santa serva que sempre estava ali, junto com Virgem Maria Santíssima. De tanta felicidade que ela ficou de não ser morta, né? Numa morte horrível por apedrejamento, igual foi Santo Estevão. Porque naquela época acontecia isso, e eu disse também que tem um país oriental aí que acontece isso. Onde já se viu, né, nesses tempos presentes, uma coisa dessa. Mas também não vamos se dizer que não existe morte também por palavras. Tem pessoas que discriminam com palavras, mata, fere o outro com palavras, né? Porque ele quer que as pessoas, né, não sabe, quer que as pessoas sejam de acordo com o pensamento dele, né? E às vezes ele é um fraco, vive no pecado e tá lá reparando o outro. E daí? Aí não sabe sensibilizar, não sabe espalhar de fato o amor, e como quer que o outro possa de fato crescer espiritualmente. Não é verdade? Mas voltando lá, como eu disse, Jesus, ele veio para sensibilizar, porque olha a morte dele, olha como foi o sacrifício para ver aquela pequena morte do corpo dele, porque depois ele ressuscitou gloriosamente, majestosamente. Ainda passado um tempo, ficou por 40 dias orientando os apóstolos, para que os apóstolos pudessem escrever e ficar escrito aquilo que ele queria que ficasse escrito, para nos dar base nos futuros, nos dias futuros e até nos dias de hoje, porque o Evangelho de Jesus é muito bonito. É muito bonito. Então, nessa data de Corpus Christi, nós não podemos deixar de relembrar o que o nosso Jesus veio, né? E o que o nosso Jesus foi vitorioso. Ele veio mostrar a forma verdadeira, né, de salvação da humanidade. Nós sabemos que Jesus, ele teve uma ascensão porque ele mesmo, né, subiu para a glória do reino celestial, e a Santa Mãe Virgem Maria, ela foi assunta, porque os anjos do reino celestial, Jesus enviou muitos anjos do reino celestial para levar a mãe dele para a glória celestial, para habitar lá como uma rainha. No trono de glória,
Então a gente sabe que nesta data, eu vou ler aqui um pequeno parágrafo, nesta data também relembramos o dia em que Jesus Cristo, vitorioso sobre a morte e o pecado, subiu aos céus em gloriosa ascensão, com todo o resplendor, naquele corpo santo que alimenta o nosso espírito na Santa Comunhão. Na Santa Comunhão é feita a transubstanciação do sangue e do pão, que se transforma no sangue e no corpo de Jesus. É a forma mais linda de união, de reverência, de respeito, porque nós da Igreja Apostólica sabemos que no momento que descobre a mesa, na onde que estão os elementos eucarísticos, que é o suco de uva e o pão, naquele momento Jesus ali está presente para fazer a transubstanciação. É naquele momento que sabemos que Jesus está dentro da igreja. Não a vemos, mas sentimos com o nosso amor, com a nossa reverência, com o nosso respeito, naquele momento de muita união. Sabemos reverenciar, sabemos ficar em silêncio, porque sabemos que Ele está ali. E São Lucas descreve assim a ascensão do Divino Mestre, né? Que ele foi envolto em uma nuvem, né? E ali eles não puderam ver mais Jesus, né? Então ele aí escreve assim, a sua ascensão do Divino Mestre, ele os levou até Betânia e levantando as mãos os abençoou. Enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles, tendo adorado, voltaram a Jerusalém com um grande gozo. Então, Jesus é maravilhoso. Servir a Jesus é maravilhoso. Porque Ele veio, Ele se deu em sacrifício para nós se achegarmos a Deus, porque sabemos que a morte é o fim de todos nós. Sabemos que o espírito, quando ele separa da carne, o corpo morre, o coração para de bater. Eu já passei por isso em uma cidade próximo a Lucélia, vizinho de Lucélia. Eu passei mal, fui para o banheiro, mas antes, né, passei pelos paramédicos. Quando eu vi que, nossa, apurou mesmo, eu fui para o banheiro. Aí ali eu morri, o meu corpo, meu coração parou de bater. E eu também, eu fui parar dentro de um elevador de nuvens. E a Santa Avó Rosa falava para mim, fique aqui. Eu falava, na onde que eu estou? E eu vi o meu corpo, quando os paramédicos conseguiu fazer o meu coração voltar a funcionar, eu vi o meu espírito retornando para dentro do corpo. Eu já disse isso em uma live. E a minha situação foi bem complicada, porque eu fui dali e retornei novamente. Eu estava vindo embora para Porecatu e eu tive que voltar para o hospital de Lucélia. Lá passei muito mal. E depois a ambulância daqui de Porecatu foi me buscar lá em Lucélia. Então, na verdade, foi muito difícil, mas graças a Deus eu estou aqui, ó. Porque eu sempre peço para o nosso Deus, para Ele me ajudar sempre, para Ele me abençoar. A minha luta não é fácil. Como eu disse, nós passamos também por desafios da vida, por sacrifícios, por pelejas.
Hã? Uma vez eu fui, não faz muito tempo, eu fui livrar uma irmã da igreja, né? Ela fez negócios com uma senhora que não mora mais aqui na cidade, e a senhora começou a extorquir ela, dizendo que ela estava devendo ainda. Que ela estava devendo e ligava para ela, não, com juros e tudo, ainda a senhora tem que depositar R$ 500 esse mês. E aí a irmã foi ficando apurada, só é o casal, né? Já são de idade. E ela sem querer contar para os filhos aquela situação que ela estava passando. E eu peguei e fui entrar pelo meio. Por que eu fui entrar pelo meio? Mas graças a Deus que eu entrei pelo meio. Eu fui lá na casa dessa senhora e ela se julgou, entendeu? Que ela era, vamos se dizer a palavra clara, ela se julgou que ela era macumbeira e que ela iria sim fazer mal para mim. E diz ela que mandou os espíritos lá na minha casa, né? Eu só sei que na época aconteceu que eu quebrei o braço, fiquei com o meu braço defeituoso, né? Os cachorros pegou numa briga e eu fui separar, e eu joguei água para separar os cachorros, eu escorreguei na água, e aí essa mulher ficou numa alegria, numa felicidade muito grande, quando ela ficou sabendo que eu tinha caído, mas na verdade ela queria a minha morte, mas ela disse para uma outra pessoa que é amiga que não conseguiu de forma alguma, né, me matar, que na verdade ela queria a minha morte, mas ela não conseguiu porque o irmão Aldo, que já não é mais vivo, ela disse que ele me protege muito. Então ela não conseguiu fazer nada comigo, na verdade, assim, de me levar à morte, né? Eu quebrei o braço, fiquei com o braço defeituoso, mas não tem problema não. A minha maior felicidade é que ela deixou de ficar ligando naquela casa dos nossos irmãos da igreja, para extorquir. Ela parou. E ela foi até embora daqui. Porque estava ficando complicado a situação daquele casal. E ela mandou pessoas ir lá dizer na casa dessa irmã que estava muito feliz. Estava muito feliz que eu caí e quebrei o braço. E ela disse que foi os espíritos que ela mandou lá fazer isso. Mas não tem problema não. Sabemos que nós estamos nessa terra, sabemos que as nossas lutas não são fáceis, né? Sabemos que as pessoas desejam sim, né, que a vida da gente seja um ré, que vá só para trás. Mas se a gente confiar gloriosamente em Jesus, se entregar a Ele de corpo e alma, nós vamos ser vitoriosos nas lutas. Porque viver no corpo humano, viver neste corpo material, nunca foi fácil, não vai ser fácil. Porque o inimigo usa as outras pessoas que são fracas para nos atacar. E tem hora que a gente fala, meu Deus, que luta que é essa? Que luta arrepiante que é essa? Mas se a gente se entrega a Jesus, se a gente se entrega, se a gente pede a orientação, a direção dele, né? Ele envia, pode enviar até um apóstolo, um profeta, ou pode enviar um santo, até mesmo da mesma profissão nossa,
Às vezes é um assunto de profissão que a gente não está sabendo ali resolver. Aí ele manda, o nosso Jesus, manda um santo que entende da nossa profissão para nos ajudar a desenvolver aquela habilidade, a resolver aquele assunto. Ou às vezes lá no coral da igreja, envia um santo muito assim, né? Que entende, que nos ajuda a tocar aquele instrumento, a cantar, a louvar ali. E nas nossas lutas diárias, é igual eu disse. Nosso Deus envia um santo, né? Que já sabe ali e vai nos ajudar. E ajuda rapidinho quando você vê, pronto. Você já está fazendo. Você conseguiu. Já pensou que bênção? Então ali, como eu disse, né, que Jesus após a morte, só voltando lá um pouquinho, Jesus após a morte, porque a morte não teve domínio sobre o corpo de Jesus, ele voltou, ainda ficou por 40 dias, num período de 40 dias, ajudando os seus santos apóstolos, que é os nossos santos apóstolos também, porque eles nos ajudam, e muito mesmo, eles nos ajudam. Eles receberam esse galardão para retornar e nos ajudar. Então Jesus veio, né, ficou ali 40 dias orientando, e a gente sabe que tem os livros, né, a Bíblia dos Santos Apóstolos, e eles ali deixaram então escrito as orientações de Jesus. Então, nós sabemos aqui que Jesus ressuscitou, e naquele mesmo corpo ele subiu glorioso aos céus, e por meio deste corpo santo ele alimenta a sua igreja. Então, na Eucaristia, que é o sacramento da Santa Comunhão, eu expliquei que no momento que descobre a mesa, que há transubstanciação, Jesus está presente com os santos, com os anjos, com os profetas, com os apóstolos, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Então é um momento de muita comunhão mesmo, para fortalecer a fé e alimentar o espírito do povo de Deus por meio do seu corpo e do seu sangue, né? Com os elementos que é o pão, né? E o vinho, que é o suco de uva. Então, é com estes elementos que a igreja ela é alimentada, né? No dia mesmo da Santa Comunhão, é uma reunião muito linda, muito maravilhosa, ali naquele preparo da reunião, desde o momento que está se preparando, né? Que se programa a reunião, que vai acontecendo a reunião até o momento em si, né? Do sacramento, do ato ali devocional da Santa Comunhão. É muito lindo mesmo. Então, para quem puder, né? Eu convido que aqueles que estão me assistindo, aqueles que puderem aceitar de coração, né? Que o irmão Aldo, ele é o pastor prometido por Jesus, porque Jesus prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor. Jesus também prometeu o Consolador, e a Santa Avó Rosa, Jesus, como eu disse em outra live, Jesus ele veio quebrar um paradigma, né? O Consolador poderia ser um homem, mas ele deu esta incumbência, esse maravilhoso mérito a uma mulher, né? E ele também fez do irmão Aldo, que nasceu na casa da Santa Avó Rosa, sobrinho dela, ela foi a primeira a pegar, foi ela quem escolheu o nome, mas por vontade de Deus,
né? O nome do irmão Aldo. Então, o irmão Aldo nasceu ali na casa da Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa, na verdade, foi o cupido do casamento dos pais do irmão Aldo, né? Porque ela foi o cupido. Ela foi o cupido, na verdade, porque a cunhada, né? A cunhada, que era irmã do esposo da Santa Avó Rosa, então ali ela foi o cupido para que essa cunhada, né, casasse com o irmão dela. Então foi muito amor envolvido no nascimento daquele sobrinho, né? E é isso, o reino do reino dos céus é isto, é o tocar, é o sentir, é o sensibilizar. É muito gostoso servir o reino celestial. É muito gostoso. E nós temos sim que ficar feliz, sim, deste cumprimento da promessa de Jesus ter se dado nos tempos atuais. Porque poderia se dar lá no outro lado do oceano, mas Jesus já nasceu lá. E aí a Santa Avó Rosa veio nascer cá, neste nosso Brasil, onde que existe povos de todos os povos. Tudo foi por providências divinas, que no ano foi de 1500, né? Ou de 500, 1500, quando começou a povoação de fato aqui no Brasil, tudo por vontade divina, porque veio povos de todos os povos. Foi como a travessia do Mar Vermelho. O pessoal atravessou do outro lado do mar e veio se aportar aqui no nosso Brasil. Aqui existe desde os indígenas até novamente lá a outra parte que é os orientais. Então, aqui tem povos de todos os povos, e aqui é o mundo inteiro. Tem raça do mundo inteiro vivendo aqui dentro deste Brasil. Então foi sim uma preparação. Vamos se dizer que a Nova Jerusalém, sim, desceu dos céus e se aportou na cidade de São Paulo, com o nome do grande profeta da conversão. Jesus converteu São Paulo, não foi? Em uma outra live eu vou fazer uma live em especial ao nosso querido profeta São Paulo. Jesus converteu São Paulo. Jesus veio para quebrar os paradigmas desta terra. Naqueles corações que as pessoas achavam, esse coração aí pode ser que não tenha mais jeito. Tem sim. Jesus veio para mostrar. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Veio para sensibilizar os corações. Isso que se chama salvação. Sem sensibilização, a pessoa não consegue ter força para se consertar, para se entregar de fato a Jesus. Então aceite do fundo do seu coração, aceite a Mãe Virgem Maria como a mãe do nosso Salvador, porque ela passou por um grande sacrifício. Ela era uma jovenzinha, vamos se dizer até uma menina de tudo, quando ela aceitou ser a mãe de Jesus, né? Então, ela também se deu em sacrifício. Ela faz parte do Corpus Christi. Ela faz. Santa Avó Rosa faz, por ter passado por um grande sacrifício nessa terra e ter vencido com humildade, com perseverança, com amor, com sabedoria, com humildade, assim como o nosso santo irmão Aldo, que foi um grande pai para nós.
um grande pai. Um grande pai de nos ensinar. De nos ensinar até coisas assim simples. Porque tem um irmão que chegou no irmão Maldo. Irmão Maldo, eu tô com um probleminha nos vãos dos meus dedos. Eu tô com um probleminha nos vãos dos meus dedos. Né? E aí o irmão Maldo falou para ele: você tá secando bem com a toalha os vãos dos seus dedos? E o irmão seguiu as orientações do irmão Aldo e aquele problema foi sanado. Desde coisas pequenas, de coisas assim, ele atendia a todos. Às vezes a pessoa queria se mudar de uma localidade para outra. Ia lá, conversava com ele se era o melhor caminho a seguir. Era a ligação toda hora, as pessoas pedindo orientação, e ele foi o nosso pai por 44 anos. Quantas vezes eu liguei? Até mesmo pedindo orientação. Irmão Maldo, esse moço vai dar certo para mim namorar? Eu nunca namorei com alguém que não fosse sob a orientação do irmão Aldo, porque ele sabia. Às vezes ele até deixava, mas ele sabia que lá na frente, sabia que lá na frente não ia dar certo. Então, para não descontentar a filhinha aqui, né? Ele deixava. Ele deixava. Uma vez lá em São Paulo ele falou: pode namorar ele. Pode namorar ele. Mas eu já vi eu entendi que eu podia namorar, mas não ia dar certo. E aquele noivado que eu fiquei noiva, acabou não dando certo mesmo. Então, na hora que ele disse, eu entendi. A gente entendia perfeitamente bem quando ia dar certo ou não ia dar certo. Mas ele era muito amoroso demais, que ele poderia ter falado para mim, né? Não namora, termina o noivado com ele porque não vai dar certo. Mas para não me descontentar, ele falou: não, pode namorar com ele. Mas o trabalhar do nosso Deus é diferente do nosso. O agir do nosso Deus é diferente. Porque naquele momento que eu fui e eu conversei com o irmão Aldo, eu coloquei o problema na mão dele, não foi? Foi. Então ele resolveu. Ele resolveu da melhor forma possível. Ele resolveu da melhor forma possível. Então era a forma, né, que a gente confiava plenamente. Quando não dava certo, então a gente não ficava murmurando, porque a gente sabia que ele tinha resolvido de fato para nós. Porque lá na frente eu não sei o que eu iria passar com esse noivo. Apesar dele ser uma boa pessoa. Mas a gente não sabe. Do trabalhar e o agir de Deus, do nosso santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, de Jesus, de toda a corte celestial. Então, aí é que está. O trabalhar é diferente. Se a gente entrega os problemas nossos em oração, impedido, então, quando o foco muda de rumo, a gente tem que agradecer. Agradecer, porque a gente não sabe o que iria acontecer
de fato, lá na frente, de estar envolvido com outra pessoa, ou com aquela pessoa que estava no nosso lado, que a gente estava ali achando que ia dar certo e a gente estava querendo que desse certo, né? Então, se a pessoa não está mais do nosso lado, não está mais com a gente, né? A gente tem que fazer a parte do que? Do desapego, porque Deus sabe o que iria acontecer lá na frente. Então eu pude, neste momento, nesta live, falar algumas palavras antes de cantar o hino que eu escolhi, que é o hino Sonhando com Jesus, em homenagem ao dia de ontem, que foi o dia de homenagear o corpo santo e sagrado do nosso Senhor Jesus. E a gente sabe, né, que ele foi em ascensão ao reino celestial, ele subiu aos céus, com o corpo que ele viveu aqui na terra, com o corpo santo, sagrado, né? Ele só veio trazer para nós a verdadeira salvação, nos ensinar o que é de fato o verdadeiro amor, né? Ele veio nos sensibilizar com o maior dos sacrifícios do mundo, que foi aquele sacrifício ali, quietinho, igual uma ovelha, em silêncio, em reverência ao nosso Deus, sem murmurar, sem gemer, e aquele inimigo do outro lado, né? Usou as mãos humanas, usou a própria criatura humana, que foi a criação do nosso Deus, ali para maltratar o próprio Filho de Deus. Então, se a gente para um pouco, se a gente começa a analisar, na verdade, a gente não tem como não se sensibilizar, até nem assim, sabe, entristecer, chorar, né? Porque foi um momento muito cruel, né? Um momento muito cruel que fizeram ali, né? Diante dos olhos da Mãe Virgem Maria, que era a mãe, né? Do nosso Senhor Jesus. Então não foi fácil diante dos olhos dos apóstolos, né? E daquela pequena multidão que ainda ficou do lado de Jesus, porque muitos, né, que acompanhavam Jesus, teve pessoas que na hora lá de gritar, crucifica ou gritou também. Viu como que é as coisas? Então, é desse jeito. A vida humana é desse jeito. Tem hora que prega peças na gente, né? Da onde que não se espera é que acontecem as coisas, né? Mas sabemos que Jesus, ele perdoou a todos, porque ele veio de fato trazer a salvação, né? Quem condena é o outro lado. Então eu vou cantar o hino Sonhando com Jesus. Eu vou dublar comigo mesmo, porque esse hino Sonhando com Jesus está na plataforma do YouTube, no Google, e eu cantei na festa do batismo, na sede da Igreja Apostólica, em agosto de 2022.
dia meditando, parecia sonhar. Estava vendo Jesus de longe a me chamar, pregado naquela cruz estava o Salvador, pagando o que não devia para salvar o pecador. Pude então chegar mais perto e no seu rosto olhar uma coroa de espinho e o sangue a rolar. Jesus tudo sofria, suportando sem murmurar, para ajudar aos homens e suas almas salvar. Parecia que me olhava e olhando-me dizia: deixe todos seus pecados e me darás alegria. Prometi deixar os pecados para alegrar o Senhor. E na coroa de espinhos eu vi nascer uma flor. Então ao céu foi subindo com o seu olhar de amor, prometendo dar aos homens o outro consolador. E hoje nós recebemos
esta promessa de amor. Temos a Santa Rosa e o irmão Aldo, seu sucessor. Deixe também seus pecados para alegrar o Senhor, e ao invés de ser um espinho, serás também uma flor. Tu serás uma flor do jardim do Senhor. Serás uma flor do Senhor. Serás uma flor do Senhor. Serás uma flor do Senhor. Então, a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima, ela também faz parte, sim, da salvação. E que bonito neste hino, né? Quando este hino nos pede, né? Para deixar os pecados, para alegrar ao Senhor, ao invés de ser um espinho, para sermos uma flor, igual foi a nossa santa e querida Maria Madalena, quando ela deixou aquela vida errônea, aquela vida de fraqueza, né? Por ela ser uma moça muito bonita, mas ela usou da inteligência dela quando Jesus livrou ela de morrer apedrejada, né? Ela quis de fato alegrar o nosso Senhor Jesus e ela deixou daquela vida errônea dela, né? Ela deixou dos pecados, ela deixou de ser um espinho, porque quando a gente está em pecado, a gente é um espinho para o nosso Deus. A gente é um espinho até mesmo na vida de outras pessoas. E a partir do momento que a gente passa a ser uma flor, a gente passa a ser uma rosa, uma orquídea, uma flor. Todas as flores são bonitas, né? Então, quando a gente passa a ser uma flor, a vida fica mais fácil de ser vivida, né? A gente nasce para uma nova vida e a nossa vida, ela fica bem mais fácil de viver aqui na Terra como humano e também fica mais fácil de não pecar. Porque este é o nosso objetivo aqui na Terra. Viver aqui e dizer não ao pecado. Ser forte para vencer as astúcias, as ciladas do inimigo, né? Quebrar as barreiras, quebrar paradigmas, deixar de ver o sangue de Jesus sendo rolado em suas faces por nossas causas, e sim nascer para uma nova vida, sermos cada vez mais fortes, se preparar cada vez mais para a morada eterna, porque é para lá que nós queremos ir. É para o reino celestial, para viver eternamente, né? Para Deus, viver eternamente para Deus. Alegrar sempre o nosso Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, aceitar, né, a gloriosa missão de Consolador da nossa santa e querida Rosa, né, o pastor das ovelhas, o pastor do rebanho do Senhor,
o nosso santo e querido irmão Malto, que muito lutou e ainda luta incansavelmente para nos vermos alegres e felizes, vivendo nessa forma humana que não é fácil de viver. Então, que Deus vos abençoe, toda a região, toda a corte celestial possa abençoar a todos vocês que me acompanharam nesta live, que puderam compreender as minhas humildes palavras, que puderam acompanhar o hino sendo cantado, sonhando com Jesus. E muitos sonhos, Jesus nos ajuda e nos prepara para que seja concretizado, porque o sonho, ele também pode se tornar realidade, né? Nós estamos sonhando com Jesus, nós neste hino, nós sonhamos com ele subindo aos céus, sonhamos com ele olhando para nós na cruz, que não é fácil, né? Então, o sonho também do lado material, do lado espiritual, que possa ser concretizado de um dia, a gente entrar para a morada eterna e conhecer de fato, ver a beleza e a grandeza do nosso Jesus, a sua luz, que brilha incansavelmente, um facho glorioso, né, sobre nós, e também que o nosso Senhor Jesus possa, né, nos ajudar a realizar muitos sonhos, possa nos ajudar a ter uma vida longa, uma vida de preparo, e que a cada dia nós possamos crescer espiritualmente para ajudar a Jesus a espalhar de fato o evangelho dele da forma mais pura, mais bela, mais cheias de detalhes, de riquezas, né, de acontecimentos, de milagres, né? E possa ajudar a salvar muitas almas para o nosso Deus e a nossa própria alma, porque uma alma vale mais do que qualquer tesouro na face desta terra. Se a gente salva a nossa alma e ajuda a salvar muitas almas, a nossa coroa de glória pode ter certeza que ela já está segura para quando nós, fechar os nossos olhinhos, a gente ganhar ela